Bom dia a todos que estão aí nas suas casas nos assistindo nesse momento. Nós mais uma vez agradecemos por vocês estarem aí reunidos para podermos juntos estudarmos mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida. E hoje nós estaremos meditando na lição 12, que vai tratar sobre o risco da depressão por conta das tribulações. Nós estaremos estudando e aprendendo a respeito das experiências de Paulo. E aí na sua revista vai estar assim: quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Eu peço que você esteja com a sua revista e a sua Bíblia em mãos, para que você possa fazer os apontamentos de acordo com o que nós vamos falar aqui nessa manhã. Como nós já divulgamos aí na nossa rede social durante a semana, hoje nós não estaremos fazendo a leitura da revista, mas estaremos fazendo comentários pontuais acerca daquilo que a revista vem tratar. E se você tiver alguma dúvida a respeito do assunto, baseado na lição que o autor escreveu, você esteja nos mandando aí essas mensagens para que nós possamos estar trocando ideias, né? Para que juntos nós possamos estar crescendo. Então hoje nós vamos falar sobre o risco da depressão por conta das tribulações. Nós vamos aprender a partir dessas experiências de Paulo como nós podemos lidar com essas circunstâncias nas nossas vidas. E o texto bíblico aí da lição está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: acompanhe a leitura aí, por favor. De todos os lados somos atribulados, mas não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então essa carta, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada à igreja de Corinto, ela faz parte de uma das defesas do apóstolo Paulo contra os falsos profetas que se infiltravam dentro das igrejas naquela época, a fim de minar a autoridade do apóstolo. E nessa carta, Paulo começa dando uma explicação do porquê dos sofrimentos serem tão recorrentes na vida dele. Ele faz isso porque existiam dúvidas dentro das igrejas acerca da autenticidade do apostolado dele. E um dos motivos para que isso acontecesse é que as pessoas pensavam que ele não era apóstolo pelo fato que ele sofria muito. Ou seja, onde Paulo passava, nós sabemos, ele era perseguido, ele era apedrejado, ele era preso, ele sofria as mais diversas formas de perseguições. E nessa carta, Paulo ele vem explicar para a igreja de Corinto o motivo pelo qual ele passava por esses sofrimentos. O argumento desses acusadores, desses falsos profetas em relação à autenticidade do apostolado de Paulo era mais ou menos o seguinte: você não é de Deus, Paulo. Onde você passa, você é preso, você é perseguido, você é rejeitado. Como que uma pessoa que serve a Deus pode passar por tantos sofrimentos assim? Basicamente era esse o argumento que eles usavam. Então nesse texto, especificamente aí de 2 Coríntios capítulo 4, Paulo ele não nega os sofrimentos pelos quais ele passava. Muito pelo contrário, ele vem responder para aquelas pessoas o motivo pelo qual Deus permitia que esses sofrimentos acontecessem na vida dele. Em geral, os sofrimentos e as perseguições aconteciam na vida de Paulo por causa da pregação de que Cristo era o Messias, Filho de Deus. Ou seja, ele sofria por amor ao Evangelho de Cristo, por pregar que só há salvação em Jesus. E com essa pregação, os incrédulos eles se levantavam contra o apóstolo Paulo e contra a verdade que ele pregava. E esse era um dos motivos pelos quais ele era perseguido. E essas perseguições, como nós bem sabemos, estudando a vida do apóstolo, elas eram das mais diversas. Creio que nenhum de nós aqui sofreu nem um pedacinho do que Paulo sofreu por causa do tipo de perseguição que ele sofria, por amor a Cristo e por amor à palavra do Senhor. A pergunta é, para dar início a esse estudo, por que Deus permitia que o servo dele sofresse tanto? Né? E aí essa é uma pergunta que muitos de nós já fez para Deus, já fez nas nossas orações para o Senhor em alguns momentos da nossa vida. Por que o Senhor permite que eu sofra tanto? Se eu sou servo do Senhor, se eu faço tudo que o Senhor me manda fazer, eu tenho sido fiel, eu tenho cumprido
meu chamado na obra do Senhor? Por que o Senhor permite que o sofrimento chegue na minha vida? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa caminhada com Cristo, já se perguntou e já perguntou para Deus o motivo pelo qual essas perseguições e esse sofrimento acontecem conosco. E a chave para nós entendermos o motivo pelo qual esse sofrimento acontece está justamente nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de 2 Coríntios 4, do 7 até o versículo 12. Vamos lá. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, aqui está a chave. Aqui está a resposta para todo esse sofrimento que nós temos aqui nesse mundo. E assim como o apóstolo sofreu, todos nós que somos cristãos e temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, também estamos sujeitos à perseguição e ao sofrimento. E baseado nessa conclusão, nós podemos responder a pergunta que é feita pelo autor da revista aí no primeiro ponto, que ele diz o seguinte: é possível ter uma vida sem tribulação? Qual que é a resposta que nós damos para essa pergunta? É possível nós vivermos uma vida sem problemas, sem tribulações, sem perseguições? É possível, baseado nesse texto, baseado na vida do apóstolo Paulo? A resposta para essa pergunta todos nós sabemos. A resposta é não. Não é possível. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que está aí no texto que nós lemos agora, o primeiro versículo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então essa é a forma como o apóstolo se descreve. Ele se descreve como um vaso de barro no qual está contido o tesouro do conhecimento da glória de Deus na figura de Jesus Cristo. Essa é a forma como o apóstolo vem se descrever nesse texto para cada um de nós. E aqui está a questão. O que importa é o tesouro e não o vaso. O valor do vaso de barro comparado ao valor do tesouro que está contido dentro dele é completamente insignificante. Para que o brilho do tesouro apareça, irmãos, é necessário que esse vaso de barro seja quebrado. É o que está dizendo aí no texto. Ele precisa ser quebrado para que aquele tesouro, que é o conhecimento de Deus que está dentro dele, possa aparecer e resplandecer. Enquanto esse vaso estiver inteiro, esse tesouro ele fica ali escondido e nós não conseguimos vê-lo. Mas quando esse vaso ele é quebrado, esse tesouro aparece. Então, toda essa quebradeira existia na vida do apóstolo Paulo para que o tesouro que ele carregava dentro dele, que era no seu coração e na mente dele, que era o Evangelho de Cristo, pudesse brilhar, para que as pessoas pudessem ver a luz do Evangelho de Jesus. Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que o brilho do vaso, ele jamais pode competir com o brilho do tesouro. É uma coisa que nós precisamos entender. Eu jamais, enquanto vaso de barro, porque eu recebi Jesus no meu coração, eu posso ter um brilho maior do que aquilo que está dentro de mim. É aquilo que nós falamos tantas vezes, que eu desapareça e que Jesus ele apareça na minha vida. Porque não sou eu que devo aparecer, mas é o que está dentro de mim. É o Cristo que está enraizado dentro de mim. Porque eu não faço nada. Quem faz através de mim precisa ser o próprio Cristo. Então, todos aqueles que são portadores do Espírito Santo de Deus, porque receberam Jesus como seu único e eterno Salvador, assim como o apóstolo Paulo, também são vasos de barro, e assim como o apóstolo foi quebrado,
nós também, enquanto servos, precisamos ser quebrados. Então, nós somos vasos de barro e nós precisamos ser quebrados para que nós possamos depender verdadeiramente do poder de Deus e não das nossas forças. O vaso, ele precisa ser de barro e ele precisa ser quebrado. Não existe outra forma de nós cumprirmos a missão de Jesus para as nossas vidas. Nós precisamos ser vaso de barro e nós precisamos passar por essa quebradeira toda, por todo esse sofrimento e por toda essa perseguição. Porque uma coisa que nós precisamos ter em mente é que nenhum outro tipo de vaso pode carregar o tesouro dentro de si, senão um vaso de barro. Um vaso de ouro não conseguiria carregar esse tesouro, um vaso de bronze ou qualquer outro vaso precioso que nós pudermos imaginar ou citar aqui. Nenhum desses vasos poderia carregar esse tesouro, somente os vasos de barro. Então, aqui, já no início, já está explicado o motivo pelo qual Deus permite tanto sofrimento na vida de Paulo, assim como permite nas nossas vidas. Tem permitido até hoje, vai continuar acontecendo, porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Se nós quisermos que o Evangelho de Jesus ele brilhe através das nossas vidas, nós precisamos ser quebrados para que esse tesouro venha a aparecer. E é por isso que os ministros do Evangelho, os crentes em geral, são submetidos aqui nesse mundo a todo esse sofrimento, a toda essa perseguição, a toda essa dor. Simplesmente para que a riqueza e a beleza do Evangelho possa fluir das nossas vidas, possa aparecer dentro de nós. No final do verso aí, o apóstolo diz o seguinte: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, para que fique bem claro de quem é a excelência do poder. Para que fique claro de que quem está no controle não somos nós, mas é o próprio Deus. Para que todos possam compreender que não é Paulo, não é a Gabriele, não é o irmão fulano de tal, não é o pastor, não são as nossas mensagens, os nossos argumentos e as nossas palavras. Não é nada que nós achamos que façamos aqui que seja suficiente, mas é o próprio Deus através das nossas vidas. No momento em que nós acharmos que nós somos alguém e que a nossa sabedoria humana é quem nos ajuda a fazer qualquer coisa, já é o princípio da nossa queda, porque nós precisamos saber que a nossa dependência ela precisa estar no nosso Deus, porque não somos nós que fazemos algo, mas é o Santo Espírito do Senhor que faz através de cada um de nós. Paulo, ele tinha esse entendimento. Ele entendia que o sofrimento dele existia não para que ele se exaltasse, porque quando nós somos quebrados, a glória do Senhor vai aparecer. Ele tinha esse entendimento, que o motivo pelo qual ele passava pelos sofrimentos, pelas perseguições, era para que a glória de Deus aparecesse na vida dele, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Esse não é o propósito da nossa existência, irmãos? Nós não estamos aqui para ter uma vida boa, para ter do bom e do melhor nessa terra. O propósito pelo qual nós fomos criados é para glorificar o nome de Deus. Se o propósito da sua vida tem sido algo diferente disso, você está no caminho errado. E você precisa retornar para aquilo que Deus tem para você. Paulo é um vaso, a glória é de Cristo. E quando esse vaso é quebrado, a glória de Cristo aparece. No seguinte verso ele vai dizer o seguinte: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E aí ele traz a figura da tribulação, né? Quando ele diz, em tudo nós somos atribulados, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa vida acontece as mais diversas tribulações, os mais diversos problemas. Nós estamos sujeitos a inúmeras situações que vão causar sofrimento em nós, né? Os problemas, eles fazem parte, então nós somos atribulados. E aí quando ele diz angustiados, a angústia é a forma como nós vamos responder a essas tribulações, né? O sofrimento e a tristeza, eles são algo natural, todo ser humano
O que não pode acontecer é que esse sofrimento nos leve ao desespero. É mais ou menos nesse sentido que ele diz que nós não somos angustiados, porque nós não ficamos desesperados diante das situações. E aí quando ele diz em tudo somos atribulados, ele quer dizer em todas as circunstâncias, em todos os dias, em todos os momentos, porque eu entendo que a tribulação ela é uma constante na minha vida e na sua também como seguidor de Jesus. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele entendia que a tribulação ela faz parte da vida dele. E ele não debatia contra isso. Ele entendia a tribulação e ele tratava ela de forma natural. Ainda que sofrendo, Deus ele nos concede paz e tranquilidade para que nós possamos enfrentar essas tribulações e essas angústias. E uma coisa que Paulo entendia, e que nós também, que somos seguidores de Jesus, precisamos entender, é que as tribulações, embora às vezes causem pressões da nossa alma, elas contribuem para o nosso amadurecimento, tanto do nosso caráter quanto da nossa vida cristã. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. E também que os sofrimentos e as tribulações, elas fazem parte da vida e do ministério de todo cristão. E essa, irmãos, apesar de muitos discordarem, essa é a grande verdade que nós precisamos ouvir. Essa é a verdade que a Igreja de Cristo precisa ouvir. Que tribulação, sofrimento é algo natural à vida de todo ser humano. E crente não está blindado contra isso. Muito pelo contrário, quando nós travamos uma guerra contra o mal, em nome de Jesus, automaticamente nós seremos perseguidos muito mais do que éramos antes, porque nós estamos defendendo o amor de Jesus, defendendo o Evangelho de Cristo, e o mundo odeia Jesus. Nós precisamos saber disso. Se o mundo odeia Cristo, nós também seremos odiados, porque o mundo não quer ser confrontado com o pecado. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas. Então, a partir do momento que eu começo a confrontá-las com o seu próprio pecado, automaticamente eu me torno um alvo da perseguição e da rejeição do ser humano. Então, essa verdade é importante para todos nós, porque ela nos prepara para a vida. Ela prepara o crente para viver. Quando tudo que nós ouvimos até hoje foi diferente disso que eu estou dizendo agora, foi algo como você, porque você é crente, porque você é servo, você não pode sofrer, você tem que ser feliz. Se o que você ouviu até o presente momento foi alguém te disse isso, sinto te dizer, mas você ouviu uma mentira. Uma mentira que vai te levar ao desespero quando os problemas chegarem na sua vida. Quando eu entendo que a minha vida, ela está sujeita sim a passar por problemas e tribulações, aí sim eu estou começando a amadurecer para enfrentar os meus problemas. E aí, quando as pessoas não aceitam essa verdade, no dia em que chega um câncer, no dia em que chega o desemprego, chega um filho especial, ou então o divórcio, a perseguição nos locais onde essa pessoa frequenta, a resposta dessas pessoas para essas situações é a perplexidade. Elas ficam perplexas, né? Como isso pode estar acontecendo comigo? Mas eu estou fazendo tudo certo, eu estou servindo a Jesus, eu sou bom, né? Eu só faço coisas boas para as pessoas. Por que Deus permite que isso aconteça na minha vida? É dessa forma que essas pessoas respondem às tribulações e aos problemas. De uma forma completamente contrária àquilo que as experiências do apóstolo Paulo nos ensinou, não só dele, mas também do próprio Jesus e tantos outros que nós poderíamos citar aqui. E aí o questionamento é esse, mas como Deus pode me permitir que eu passe por isso? Né? Eu sou tão bom, eu não mereço essa situação. Isso acontece porque tudo que essas pessoas quiseram acreditar até hoje a respeito da vida cristã e do que realmente significa seguir a Jesus foi baseado numa mentira, né? A mentira de que elas nasceram para ser felizes e que ser crente ou ser bom aqui nesse mundo
vai isentá-las de passar pela dor e pelo sofrimento. Mas, se você aprende desde cedo que a sua vida aqui nesse mundo, ela é como a do apóstolo Paulo, de um vaso de barro que precisa ser quebrado para que a glória de Cristo seja manifesta, que perseguições, sofrimentos e tribulações, elas fazem parte de forma natural e de forma normal da vida de qualquer cristão, você se torna um crente maduro. E aí você começa a encarar a vida da forma como Jesus quer que você encare. Porque quando o sofrimento chegar na sua casa, você vai enfrentá-lo da forma correta, de forma natural, você vai entender, você não vai ficar apavorado ou surpreso porque aquilo está acontecendo com você, porque você entende que aquilo era possível sim que acontecesse. E aí a sua resposta para isso vai ser: eu creio e eu vou continuar prosseguindo para o meu alvo, que é Jesus. Porque apesar de todas essas angústias que estão acontecendo na minha vida, eu entendo o porquê delas acontecerem, que é para que o nome do Senhor seja glorificado através de mim. E isso é um privilégio para cada um de nós. E aí, irmãos, uma coisa que nós precisamos dizer também, que não é errado nos orarmos pedindo a Deus para que Ele resolva os nossos problemas ou para poder impedir que eles aconteçam conosco. Não é errado nós orarmos assim, né? Não estamos dizendo isso aqui, né? Porque nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para resolver qualquer problema e qualquer situação, se Ele quiser resolver, se for da vontade dEle. Sabe qual que é o problema? É que a gente quer que Ele resolva independente da vontade dEle para as nossas vidas. Porque nós sabemos o que é melhor para nós. Nós dizemos tantas vezes que nós queremos que a vontade de Deus seja feita, mas quando ela começa a ser feita na nossa vida, nós não a queremos, porque elas quase sempre elas vão contra aquilo que nós queremos, porque nós somos humanos, pecadores, e nós não temos a visão do todo como Deus tem. E aí, quando a resposta dele para nós é um não, nós entramos em choque, não é assim? Porque existem momentos e existem problemas que Deus, Ele permite que nós fiquemos com Ele sim, porque Ele serve para nos controlar enquanto cristãos. E aí quando nós entendemos que aquele problema ele vai fazer parte da nossa vida sim, porque é isso que Deus quer para nós, nós chegamos àquela conclusão que é a mesma que o apóstolo Paulo chega, que a graça de Deus, ela nos basta. Não é assim? E isso nós também podemos pedir para Deus, isso é algo que nós podemos pedir com bastante confiança, que Ele nos dê forças para suportar o sofrimento enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, entendendo o porquê do nosso sofrimento e vivendo uma vida de espera pela volta de Cristo para nos levar para a nossa pátria, que não está aqui, que está nos céus com Jesus. Então, quando nós desenvolvemos essa consciência do que realmente significa seguir a Jesus e a vida cristã, nós conseguimos sim experimentar a alegria que transborda e a paz que vai exceder todo o entendimento. Mas somente quando nós temos essa consciência de que o sofrimento é algo natural para cada um de nós e que nós estamos aqui não para poder sermos servidos, mas para servir ao Senhor, a quem nós decidimos entregar a nossa vida. E aí vamos para o ponto 2, que o autor diz o seguinte: o grande perigo. E aí, qual que é o grande perigo que o autor vai trabalhar nesse tópico? O grande perigo, irmãos, está no fato de nós ignorarmos essa verdade de que os problemas eles são algo natural na vida de todo ser humano. Esse é o grande perigo. Você ignorar essa verdade e viver uma vida de faz de conta. Porque quando nós ignoramos isso, nós estamos completamente despreparados para lidar com as circunstâncias, não é? E uma coisa que nós precisamos saber é que a verdade, ela não pode ser mudada de acordo com aquilo que eu quero ou não acreditar.
Os problemas e as tribulações, eles irão sim chegar na minha vida, independente se eu acredito que isso é verdade ou não, né? Isso vai acontecer independente se eu falar, eu não acredito nisso aí que você está falando. Isso vai acontecer, porque é assim que é a vida de todo ser humano. Só que a forma como eu vou reagir a esses problemas quando eles chegam, ela vai ser direcionada pela forma e pela naturalidade que eu vou encarar esses problemas quando eles vierem a surgir na minha vida. Ou seja, a forma como eu vou reagir a essas circunstâncias que eu não tenho controle vai depender da forma como eu encarar a vida cristã. Vai depender da forma como eu vou ver os problemas na minha vida, a naturalidade que eu vou ver e encará-los no meu dia a dia, né? E aí o autor diz uma frase que eu até grifei ela aqui nesse ponto: a tribulação, na maioria das vezes, não pode ser controlada. E é uma coisa que nós já falamos aqui até agora. Nós não temos controle sobre as tribulações. Nós estamos vivendo um momento, hoje, nos nossos dias, que nós percebemos que o controle foi tirado de nós. Médico não resolve o nosso problema, dinheiro não vai resolver, a ciência não está resolvendo, político nenhum resolve. Para onde você corre? Qual que é o seu refúgio, o seu socorro? Você viu que nada, nenhuma artimanha humana, nenhuma estratégia humana está resolvendo a situação que nós estamos vivendo. Então você vê que é uma situação que ela vai acontecer independente da sua vontade ou não. Você não tem controle sobre isso. E aí ele continua: a angústia geralmente pode ser controlada à medida em que nós entendemos o quanto a tribulação é inevitável, né? Então a forma como nós respondemos a esse problema e a essa tribulação, nós temos o controle. Se eu entendo que isso é algo normal, é algo que precisa acontecer, é algo que já está na Bíblia, não é assim? Automaticamente a minha reação a ela não vai ser de forma desesperadora e nem com histeria, porque eu sei a confiança em quem está baseada a minha fé. E para fechar esse ponto aí do grande perigo, nós vamos fechar com Filipenses 4:13. Todos nós conhecemos bem, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita isso aí na sua casa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nossa força não está em nós, ela está no nosso Deus. É Ele quem vai nos dar a força necessária para enfrentar as mais diversas situações que nós não temos controle. E concluindo, em João 16, capítulo 33, diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. São palavras do nosso Senhor Jesus para cada um de nós. Entre as expectativas que muitos não dizem, né, muitos cristãos não dizem, está o fato deles pensarem assim: agora que eu pertenço a Jesus, eu vou ser dispensado dos problemas da vida. Só que nesse verso aí, Jesus ele nos assegura que nesse mundo nós teremos aflições. Ele não diz que poderíamos ter, ele diz que nós teremos. Ele faz uma afirmação. Então, o próprio Cristo já nos advertiu acerca disso. Quando Estevão ele estava prestes a ser morto, a ser martirizado por amor a Jesus, ele levanta os olhos para o céu e ele vê a glória de Deus. E ele vê Jesus em pé à direita de Deus. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 55. Jesus ele fica de pé para receber Estevão. Jesus ele não livra Estevão da morte torturante que foi o apedrejamento, mas ele mostra para Estevão que a recompensa dele estava esperando para ele nos céus, que é onde Jesus se levanta para recebê-lo. Lembrando também de um episódio que aconteceu com Josafá. De acordo lá com o livro de Crônicas, no capítulo 2, os moabitas eles formaram um exército extremamente poderoso e grande com as nações que estavam ao redor para marcharem contra Josafá. E aí qual que foi a reação de Josafá
frente àquela situação. Ele clama a Deus em oração, e um dos trechos da oração dele está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ele diz o seguinte: nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Nós não temos controle sobre o que está acontecendo nas nossas vidas, sobre o divórcio que aconteceu, sobre o filho que se perdeu, sobre o emprego que nós perdemos, sobre uma perseguição. Nós não temos o controle nessas situações, né? Mas os nossos olhos precisam se voltar para o Senhor, que é dele que vem o nosso socorro e o nosso refúgio. E aí Deus responde para Josafá lá no versículo 15: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Irmãos, Deus nunca nos prometeu uma vida sem tempestades, mas Ele nos assegurou de que Ele estaria conosco em cada passo do caminho. Paulo, ele tinha um espinho na carne, como nós todos sabemos. Um problema que era extremamente doloroso, que fazia ele sofrer muito. E ele ora a Deus, pedindo a Deus que tirasse aquele espinho da vida dele, que resolvesse aquele problema que ele vivia diariamente, que o afligia constantemente. E a Bíblia registra que depois dele pedir 3 vezes, Deus disse para ele que aquele problema, aquele espinho não seria tirado. E o apóstolo entende o que Deus estava dizendo. E Deus diz o seguinte para ele: a minha graça, ela te basta. Porque uma coisa que nós precisamos ter consciência, irmãos, que às vezes Deus vai permitir que um problema na nossa vida seja constante. Talvez nós vamos viver a nossa vida toda com ele. Mas se nós tivermos a consciência de que a graça de Deus nos basta, isso será suficiente para cada um de nós. Porque se a graça dele não nos basta, nada mais nos bastará. Nada mais será capaz de nos fazer felizes. Ainda que Deus viesse a resolver esse problema que Ele já disse para nós que não seria resolvido, nós não seríamos felizes, porque a graça dele não nos bastou. Que nessa manhã Deus tenha abençoado a sua vida, com mais essa reflexão que nós fizemos a respeito desse estudo e a respeito da vida de Paulo, que muito nos fala até hoje, e tem nos ensinado lições valiosas para que nós saibamos como lidar com as diversas circunstâncias que nos acontecem. Que a paz de Deus possa reinar no seu lar e com a sua família, e que você possa ter consciência de que você é um vaso de barro e que a quebra desse vaso acontece para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida, através de você, para que outros consigam compreender o Evangelho de Jesus. Oremos. Santo Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse momento que tivemos na Tua presença. Nós entregamos, meu Deus, todos aqueles que estão aqui nos acompanhando, meu Pai, que o Senhor esteja abrindo o coração de cada um, para que a mensagem do Senhor possa produzir os efeitos necessários na vida de cada um de nós. Pedimos, meu Deus, que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo as nossas vidas a cada dia, que a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor, que nós não venhamos a nos desviar do caminho. Senhor, que as circunstâncias que nos acontecem possam ser todas, meu Deus, levadas a Ti, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nós entendemos que nós precisamos depender de Ti, porque a força não está em nós, mas está no Senhor. Que o Senhor esteja no controle de tudo, o Senhor nos dê um dia abençoado na Tua presença, que o Senhor esteja guardando e cuidando das nossas famílias. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Baseado na lição que nós estudamos hoje, eu gostaria que você cantasse esse hino aí nas suas casas junto conosco. É um hino que fala da segurança que só o Senhor pode nos dar.
lutas, como nós já dissemos, nenhum de nós está isento de passar por tribulações e por lutas, mas nós temos a segurança de que o Senhor estará conosco em todos os passos do nosso caminho. Vamos cantar todos juntos essa canção. Senhor, quando estou nos braços daquele
me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque Ele próprio nos disse que quando o Evangelho do Reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque Ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforma o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo.
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Hoje nós estamos dando abertura à nossa campanha de missões mundiais e assim como nós fizemos nas campanhas anteriores, nós estaremos postando e compartilhando com os irmãos diariamente os vídeos com os devocionais e com os pedidos de oração para serem feitos diariamente por cada um de nós. Precisamos entender, enquanto Igreja de Cristo, o nosso dever de estar clamando a Deus pela humanidade, para que toda essa crise que todos nós estamos passando possa contribuir para que vidas sejam alcançadas para o Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos irmãos. Quem quer transformar o mundo, e essa voz me inspira em seu amor. Ei pessoal, só mais uma coisa, só mais um recado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e nos sigam nas redes sociais. Assim você estará nos ajudando a compartilhar o amor de Cristo às outras pessoas. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.